Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma transmissão do canal Planejadamente, um canal dedicado a ajudar você a atingir a sua liberdade financeira. E como nós ajudamos você nisso? Simplesmente dividindo conhecimentos, estratégias, dicas e informações de altíssimo valor do nosso dia a dia, da prática de planejadores financeiros com vocês. Meu nome é Vander Vicente e ao lado aqui dos meus amigos e planejadores financeiros Rogério Saltes, Alexandre Santiago e Ricardo Vasconcelos, a gente está aqui para dividir com vocês um pouquinho do que a gente vive com os nossos clientes para ver se de alguma forma nós podemos contribuir com você para atingir a sua liberdade financeira. E o tema de hoje é eficiência tributária, que nada mais é que uma gigantesca oportunidade de você ter mais dinheiro no seu bolso através da redução de impostos que você paga. Claro que isso respeitando sempre a legislação vigente. Esse assunto é muito interessante, porque afinal, no meu dia a dia como planejador, eu nunca tive um cliente que me perguntou assim: Vander, como é que eu faço para contribuir e pagar mais imposto? Não estou satisfeito com a minha alíquota de R, quero pagar mais. Que nós, planejadores, mais vivenciamos, né? Eu posso falar isso pelo meu caso, é o lado oposto, né? De que forma que eu posso reduzir a minha carga tributária, ficando dentro da lei e tendo mais dinheiro no meu bolso. Então, hoje, nós vamos falar sobre 4 assuntos relacionados a impostos que podem ajudar você a economizar dinheiro. Acompanhe atentamente esse conteúdo, pois provavelmente terão dicas valiosas que podem te ajudar. Então, fica com a gente até o final. E eu já deixo aqui meu convite para vocês que estão nos acompanhando. Fiquem totalmente à vontade para qualquer momento postar a sua dúvida ou comentário aqui no chat. Se for conveniente para o momento, nós iremos responder na hora, ou se for algum assunto próximo, mas que não está tão relacionado ao tema, a gente deixa lá para o final, tá bom? E eu vou começar aqui com o primeiro assunto, que é relacionado à eficiência tributária, que é um assunto relacionado a recebimento de renda, que é a transmissão eficiente de renda. Uma divisão, uma análise entre prolabore e dividendos. Esse assunto ele é destinado principalmente a empresários, onde a sua renda pessoal vem ou na sua totalidade de prolabore, que é mais difícil, ou então parte via prolabore e parte via divisão de dividendos. E para ficar claro esse assunto, é importante deixar claro o que é prolabore e o que é dividendos. Prolabore é a remuneração que o empresário recebe pelo seu trabalho desempenhado na sua empresa. Para o empresário, o prolabore gera 2 principais custos, né? Que é o imposto de renda da pessoa física, afinal, ele é uma renda tributável, né? O prolabore é uma renda tributável, e a contribuição ao INSS. Para a empresa desse empresário, o prolabore gera um principal custo, que é o INSS patronal. Já o dividendo nada mais é do que o lucro da empresa que é distribuído entre os sócios. Para a empresa, e aí está um ponto muito importante. Para empresários, dividendos não geram custo algum, porque os dividendos são isentos de imposto de renda e da contribuição para o INSS. Já para a empresa, o mesmo é válido, pois não existem custos também associados à distribuição de dividendos, ou seja, a empresa é isento de encargos trabalhistas. Aí peço para você, para pensar um pouco. Se o Prolabore carrega impostos e encargos trabalhistas e o Prolabore também reduz o valor que o empresário, o sócio, recebe lá no final, o que é melhor no dia a dia em relação à estratégia, em relação à eficiência tributária para a empresa e para o empresário? Via de regra, normalmente no nosso dia a dia, como planejadores, quando nós trabalhamos com empresários, que pode ser como você, por exemplo, nós fazemos uma avaliação profunda na forma como você ofere a sua renda para avaliar
de que forma nós conseguimos otimizar esse recebimento, tentando minimizar, se possível, o recebimento via Prolabore, que também é algo obrigatório, né, para fins contábeis, e aumentando o seu recebimento através de dividendos. Mas nem sempre isso é feito de uma forma tão simples assim. Por isso, é muito importante ter um planejador financeiro do seu lado, pois por diversas vezes, no nosso dia a dia, eu acho que os outros planejadores aqui também podem dizer, eu já encontrei várias vezes empresários oferindo renda de uma forma que não era tão estratégica para a vida dele e também prejudicava a empresa. Então, se você é empresário, se você no dia a dia, você recebe renda, tanto através de Prolabore e também tem uma parte da sua renda que vem através de dividendos, será que não existe uma oportunidade de otimização aí sobre essa transferência de renda? Será que você está atuando nesse recebimento da sua remuneração da forma mais eficiente que você pode? Eu já fiz algumas contas para alguns clientes e já identifiquei que muitas vezes esse ganho de ter uma estratégia tributária adequada pode ser altamente impactante tanto para a empresa quanto o ganho líquido que o empresário tem lá no final. Muitas vezes superando valores, muitas vezes chegando até para o empresário, chegando a ser valores como 1/3, 1/4 do valor que ele coloca diretamente no bolso. Então, ter um planejador ao seu lado vai te ajudar a estudar detalhadamente essa vantagem tributária e acrescentar ainda outras variáveis nessa análise, como, por exemplo, sua movimentação pessoal de dinheiro, a possibilidade de remuneração através de juros de capital próprio, quando a empresa apura os impostos através de lucro real, enfim, uma série de outras variáveis mais técnicas que dificilmente uma pessoa que não é da área financeira vai entender. Então, essa foi a primeira dica, o primeiro ponto de análise, que é a avaliação entre a renda eficiente, entre Prolabore, como você recebe como empresário, e dividendos. Tentar mesclar esses dois itens da melhor forma para que você tenha uma economia fiscal e, no final, você tenha mais dinheiro no seu bolso. O Ricardo Vasconcelos tem uma coisa talvez mais do dia a dia das pessoas, mas que também pode gerar um grande ganho fiscal, não é, Ricardo? É isso mesmo, Wander. Então, pessoal, eu vou falar com vocês sobre benefícios fiscais do PGBL. Para a gente falar de PGBL, a gente tem que situar a nossa etapa de vida só para entender um pouco a função disso. Quando a gente chega na nossa etapa de aposentadoria, a gente percebe que o nosso salário do INSS ele é insuficiente para manter a nossa renda. Então, a gente vê que poderia ter feito alguma coisa no passado que poderia ter ajudado a gente a ter uma fonte de renda complementar. É aí que entra a famosa previdência privada, que tem as suas modalidades PGBL e VGBL. Você normalmente vai ouvir falar desses dois tipos de modalidade. Qual é a diferença delas? O VGBL, que eu não vou falar muito sobre ele aqui hoje, é uma modalidade que não requer muitas características distintas para ganhos fiscais e tudo mais, mas ela permite a qualquer situação você fazer depósitos, acúmulos, esses depósitos vão acumulando num saldo, vão tendo juros, e no futuro você vai poder obter uma renda ou um saque recorrente desse fundo. Já com relação ao PGBL, ele tem benefícios fiscais mais apurados. Eu vou entrar em detalhes agora com vocês para explicar melhor isso. No caso, os dois tipos de previdência privada, tanto o PGBL quanto o VGBL, têm duas etapas bem distintas. A fase de acumulação, que, como o nome diz, é aquela fase que você faz os aportes, e a fase de utilização, que é no final, nessa etapa de aposentadoria, faça uma opção ou por uma renda vitalícia ou faz os saques recorrentes conforme a necessidade de cada um. No caso do PGBL, qual seria a maior vantagem que ele leva tributariamente dizendo?
ele tem uma vantagem que ele pode ser deduzido em até 12% da renda bruta do imposto de renda, desde, é claro, que esse valor seja depositado na Previdência. Só que isso requer alguns requisitos. Quais são esses requisitos? O cliente tem que ser contribuinte do INSS e tem que fazer a sua declaração anual de imposto de renda pelo modelo completo. Por que que tem que ter pelo modelo completo? Porque justamente vão haver deduções e uma delas vai ser o PGBL. Caso que pela declaração no modelo simples vai ser o desconto padrão, então não vai haver essa vantagem. Só para dar um exemplo para vocês de números, para vocês terem uma ideia, vamos supor uma pessoa que tem uma renda mensal em torno de R$10.000. Ele normalmente vai ter em 12 meses em torno de R$120.000. Essa seria uma renda bruta aproximada dessa pessoa. Ela vai poder abater pelo imposto de renda as deduções tradicionais, dependentes, INSS, educação, saúde, enfim, todas as deduções legais. Vamos supor que esse total aí vai ser em torno de R$20.000. Para vocês terem uma ideia, nesse caso desse exemplo que eu dei, fazendo essas deduções, calculando pelo que a pessoa já recolheu de imposto na fonte durante todos os meses, e mais o que ela deveria pagar, ela vai ter uma restituição de R$3.200, nesse caso. Já com o PGBL, a gente vai conseguir ter uma dedução, como eu disse, de 12% dessa renda bruta, o que daria R$14.400 em um ano. Isso pode ser feito parceladamente por mês, por exemplo, R$1.200 por mês, de tal forma a totalizar no final do ano esses R$14.400. Só para fazer uma comparação, aquela restituição que eu havia falado, que era de R$3.200, com esses aportes em PGBL, abatendo essa renda bruta, a restituição passa a ser de R$7.200. Isto é, uma diferença de R$4.000 a mais de restituição. Isso só nesse exemplo que eu dei. É claro que podem haver rendas maiores, com impostos a pagar e não a restituir. Em todas as situações, o PGBL vai ser vantajoso porque ele vai sempre abater a renda bruta um valor de até 12% de dedução. Então, sempre vai haver uma vantagem. Além disso, tem uma outra situação fiscal que também é uma grande vantagem. Por exemplo, no caso da pessoa fazer a opção pela tabela regressiva do imposto de renda, que vai ser a vantagem recebida naquela época final, na parte de utilização dos recursos. Por exemplo, a tabela progressiva, todo mundo conhece. É aquela tabela do imposto de renda tradicional, que tem as faixas de renda, tem as alíquotas de imposto para cada faixa, e a maior alíquota é o 27,5%, que é a tabela progressiva. No caso da regressiva, como o nome está dizendo, o imposto vem regredindo ano a ano pela tabela, quer dizer, a cada 2 anos cai em 5% do imposto, chegando depois de 10 anos a uma alíquota de 10%. Então, se a gente pensar que a pessoa vai fazer esse acúmulo, fazendo essa dedução do PGBL anualmente por mais de 10 anos, vai gerar um volume bem grande, bem significativo, rendendo juros, e tudo isso vai poder ser resgatado lá junto com a aposentadoria do INSS que a pessoa tem, enfim. Vai conseguir uma renda bem mais significativa e vai poder ajudar a manter o padrão de vida da pessoa, ok? Agora, então, eu vou passar para o nosso amigo Alexandre, que vai apresentar outras eficiências fiscais para vocês, tá bom? Diga aí, Alexandre. Olá, amigos. Eu vou tratar aqui, basicamente, sobre uma questão, né, que muito a gente vê, né, de clientes, às vezes que aqueles clientes que administram, né, a sua própria carteira, né, acabam fazendo aquele movimento, né, de administrar aquela reserva ali de recursos e fazer compras, né, e vendas de ativos, né. Acontece que quando clientes, né, fazem esse tipo de coisa, eles estão incorrendo sobre uma estratégia que às vezes eles não avaliam, né, os custos tanto dessas operações como também os custos, né, tributários, né, porque cada vez que você vende um ativo, né, ou resgata algum ativo, né, como meus amigos aqui, Wander e Ricardo, já bem falaram, né, você vai pagar
impostos, né, sobre os rendimentos, né, ou mesmo no caso da Previdência, no PGBL, né, sobre o valor principal. Então, assim, quando você faz essa administração, né, de uma forma mais autônoma, né, você acaba incorrendo, né, numa ineficiência do pagamento desses tributos, né, e dessas taxas. Então, como seria, né, interessante fazer, né, esse tipo de gestão de uma forma que você fosse eficiente, ou seja, carteiras que você pudesse, no caso, ter essas carteiras administradas de uma forma que você não incorresse em tantos impostos, né, sobre essas carteiras. O ideal, né, dentro de uma estratégia que existe no mercado, né, são os fundos, né, os fundos de investimentos e fundos com uma estrutura muito específica, né, especial, que chamam os FOFs, né, que são fundos de fundos. Então, dentro de uma estrutura, dentro de uma classe de ativos, né, de um único fundo, você tem vários fundos que são administrados e geridos, né, por comitês de investimentos que acompanham, né, essas carteiras e fazem as trocas, né, desses ativos dentro de uma estrutura de fundo. Dessa forma, né, fica muito mais eficiente, porque não há, na troca, né, desses ativos dentro da carteira, não incorrem ali impostos, né, dentro dessa gestão ou dessa alteração. Por quê? Porque esse imposto só vai acontecer quando realmente o cliente fizer esse resgate, né, de algum valor dentro do que ele tem disponível. E aí, né, lógico, se ele tiver lucro, né, ele vai pagar um imposto sobre esse lucro. Mas como o nosso mercado, né, ele é transacional, né, acaba que os clientes ficam fazendo essas trocas, essas movimentações, sem calcular tanto a questão tributária, como também os custos, né? Existem custos também, às vezes, com relação às próprias taxas, né, das corretoras ou dos próprios bancos. Então, é importante avaliar esse aspecto para que, com eficiência, né, a pessoa possa pagar menos impostos ou menos custos na gestão dessas carteiras e ter mais esse valor para que você possa, ao longo prazo, né, ter um melhor retorno sobre esse investimento. Que a gente sabe que quanto mais se economiza, né, ou se é eficiente em custos, né, em impostos, com certeza você consegue ter uma maior liberdade financeira e aproximar mais desses objetivos dentro do prazo que vocês têm, né? Então, assim, essa é a minha contribuição, né, nesse tema, e eu gostaria de passar a palavra aqui para o meu amigo Rogério, né, o meu mentor Rogério, que vai falar um pouco mais sobre o tema de eficiência tributária. Muito bom, pessoal. Dando continuidade aqui a esse nível de contribuição que a gente está trazendo aqui para vocês, né? Sem a pretensão nenhuma de exaurir, de esgotar esse tema, a gente selecionou algumas questões aqui que julgamos ser importantes para despertar atenção. Muitas vezes a gente sabe que na jornada da vida da gente em relação às finanças pessoais, tem os desafios desde o orçamento, de você conseguir economizar, de você conseguir gerir bem os seus recursos, né? Cobrir bem os riscos que você tem sobre diversos aspectos. E nesse ponto aqui a gente entende também que, além de tudo isso, tem um esforço para você não pagar imposto que não é necessário, tá? Então, uma das questões, eu vou trazer alguns pontos aqui que começam a estar mais presente na vida das pessoas, né? Por exemplo, cada vez mais a gente vê pessoas aí de um certo nível de renda tendo acesso à aquisição de imóvel no exterior, seja para uso nas férias, seja para obtenção de renda na locação, também nos períodos que esses imóveis não estão sendo usados, né? Então, se você planeja, você está entre esses felizardos que têm essa possibilidade, né? Tomara que muitos venham a ter um dia isso também. Você pretende comprar um imóvel no exterior, é prudente você avaliar se faz sentido manter o imóvel na pessoa física ou criar uma empresa no exterior para integralizar esse imóvel. Além da questão tributária,
tem aí a questão sucessória e também dos riscos que envolve ter esse imóvel em nome da pessoa física, tá? Mas aqui, tratando especificamente da questão tributária em relação a esse movimento, se o imóvel for mantido na pessoa física, a gente precisa entender o que acontece no caso do falecimento do proprietário, e no caso do cônjuge ou de ambos os casos, né? Se são casados em regime de comunhão parcial de bens ou total de bens, e se esse é um bem que vai ser um bem particular de um dos membros da família, do marido ou da esposa, né? E que eventualmente não venham a se comunicar, tá? Então, no caso que a gente quer trazer aqui, despertar a atenção e trazer esse tipo de conhecimento, né? No caso em que o imóvel cai em inventário, esteja no nome da pessoa física ou não, principalmente se ele estiver no nome da pessoa física, ele vai sofrer o imposto sucessório nos Estados Unidos, tá? E aqui o grande alerta, assim, para não ter muitas informações aqui, mas para vocês terem uma ideia, essa alíquota ele vai desde 18%, né, partindo de zero, ou seja, que seja um ativo lá de $10.000, mas não tem uma residência de $10.000, né? Mas chegando até 40%, quer dizer, acima de $1 milhão, né? Vamos supor que você ganhe na Mega Sena, tomara que isso aconteça também, ou que você ganhe muito dinheiro e venha a ter um imóvel desse nível, mas aqui o alerta é que esse imposto lá na sucessão é de 40% sobre o valor do ativo. Então, isso realmente é pesado, né? Os valores... bom, enfim, normalmente esse problema é resolvido através de uma criação de uma empresa no exterior, tá? Então, aqui fica uma dica também. Então, não é interessante ter um imóvel no nome da pessoa física por dois motivos, né? A primeira questão é essa questão sucessória, mas também há os riscos ligados a essa propriedade. Lá no exterior, se você tiver uma pessoa que vai fazer uma manutenção nesse imóvel, cair do telhado, acontecer algum acidente, a responsabilidade cai sobre o proprietário, sobre o patrimônio da pessoa. Quando você põe dentro de uma companhia, você limita um pouco o prejuízo, né, vamos dizer assim, o custo que venha a recair nesse processo, tá? Então, dependendo do caso, na verdade, não justifica a criação, em alguns casos, não justifica a criação de uma estrutura de uma companhia no exterior para integralizar esse ativo, e seria mais barato, na verdade, você contratar um seguro de vida no exterior, né? E que indenizaria e cobriria esses custos na sucessão ou nesses riscos, tá? Então, essa dica, fico alerta em que casos isso aconteceria, seria um objeto de uma análise mais cuidadosa, então, de um planejador financeiro, né? Agora, com certeza, imóveis de um valor maior, esse sim vale a pena você ter esse tipo de estrutura, né? Uma outra questão aqui que a gente queria trazer para vocês, né? Ou nós queremos trazer aqui para vocês, e que poucas pessoas têm conhecimento ou observam isso, você, na sua linha da vida, você conquista lá um nível de renda bom, você consegue acumular os seus recursos, a sua poupança, e você... muitas vezes as pessoas acham que são eternas, né? Acho que é melhor a gente colocar dessa forma, né? E não percebem que elas poderiam fazer um movimento durante a vida que já no sentido do legado, de deixar para o seu filho e para os sucessores, tá? Então a dica aqui é a seguinte: no estado de São Paulo, por exemplo, que nós estamos, né? Existe um limite de 2.500 UFESP anuais por CPF que pode ser doado sem incidência do ITCMD, que é o imposto de transmissão.
tá? Esse imposto hoje é de 4%, né? Existem projetos aí prevendo ou objetivando um aumento dessa alíquota. Esse imposto no Brasil chega até, em alguns casos, 8%, em alguns estados, mas no exterior, como a gente viu ali, por exemplo, o caso que eu citei nos Estados Unidos, chega a 40%. Então, o nosso imposto de transmissão no Brasil é um dos menores do mundo, né? Esse imposto não é federal, é um imposto estadual, então cada estado tem um, né? E a dica que a gente deixa é a seguinte: se for o seu caso, você pode, então, promover doações aí dentro do mesmo exercício até 2.500 UFESPs. Isso, para esse ano de 2021, o UFESP está em R$ 29,09. Isso representa R$ 72.725, tá? Enfim, como a gente vem tratando aqui toda segunda-feira do mês, falamos de orçamento, falamos de gestão de ativos, falamos de gestão de risco, estamos falando aqui de gestão tributária, tá? Seguindo a jornada aqui do planejamento financeiro, né? E Rogério, bastante isso. Aproveitando que nós estamos aqui todos aqui na tela, deixa eu fazer uma pergunta que sempre foi uma curiosidade minha para vocês, né? Nós que estamos em diferentes localidades, mas atuamos aí no nosso dia a dia com planejamento financeiro. Quando vocês atendem algum cliente, recebem algum cliente por conta própria, esse cliente vem com experiência, vê as oportunidades fiscais que ele tem na mão, ou não? Eles vêm procurando outras coisas e nem percebem o tamanho dessa oportunidade? Então, Wander, como eu comentei, as pessoas não estão realmente, muitas vezes, focadas na taxa de retorno, no melhor investimento. Aqui, em outras oportunidades, a gente trouxe que o foco da estratégia de gestão de ativos não é o que acontece com a bolsa, com o dólar, é o que acontece com a vida da pessoa, é isso que vai determinar onde ela pode investir, em que dimensão. Mas nessa tratativa, nesse trato da gestão, também observada essa questão de desgaste tributário, né? O Alexandre Santiago aqui trouxe nesse tema aí de eficiência que você consegue na gestão dos investimentos, né? Então, realmente isso não está no radar das pessoas por enquanto. Esse é o objetivo da gente estar aqui. É uma boa questão que você levanta, né? Não sei se os amigos aí querem comentar alguma coisa, mas eu observo bastante isso. Assim. Eu, particularmente, dificilmente alguém chega assim, olha, senta aqui vamos ter uma reunião que eu quero falar do meu aspecto fiscal, né? Então, e normalmente, né, assim como outras áreas da vida financeira, tem muito dinheiro na mesa, né? Muito dinheiro que poderia ser usado para os projetos futuros que a pessoa tem, ou se a pessoa, às vezes, está com um cenário de capacidade de poupança, né, entre o que ganha e o que recebe 0 a 0, às vezes poderia estar economizando, pagando menos impostos, né? Mas é difícil a pessoa ver todas essas possibilidades se ela não tiver o suporte de um profissional. É verdade, Wander. E assim, o que eu acho interessante é porque parece que essas regras elas foram feitas, né, para que as pessoas realmente não se interessem por elas, né? Porque é muito complexo, né? É muito desafiador você saber no detalhe regras tributárias, né, federais, municipais, estaduais, né? Por exemplo, como o Rogério muito bem falou aí, cada estado vai ter, por exemplo, sua alíquota, né, do ITCMD. E aqui no Ceará é 8%, né? Então, assim, aqui já é o dobro do de São Paulo. Então, para clientes meus que não fazem essa previsibilidade, né, com relação a essa transmissão de bens, né, assim, que não usam, por exemplo, uma estratégia de um VGBL, por exemplo, para sucessão patrimonial, né, para reduzir esse imposto, né, a pagar, ou no caso ser isento, no caso do estado do Ceará, isso é isento aqui, né? Então, assim, esse planejamento tributário ele é fundamental. E como existe essa complexidade, um planejador fiduciário
vai ser essa pessoa que vai ajudar você a tomar melhores decisões, né? A pessoa tem que estar focada na atividade dela profissional, né, na vida dela, né, no seu hobby, e não se preocupar com esses aspectos. Deixa para profissionais, que eu acho que é o melhor caminho. É como se fosse o iceberg, né? A gente vê a ponta dele lá, que é a parte de investimento, um pouquinho de orçamento, mas tem algo muito grande ali abaixo do nível do mar que poderia ser tratado e às vezes é deixado de lado porque não aparece tanto, né? Uma outra questão que eu também gostaria de colocar com relação à Previdência, eu citei o PGBL e o VGBL, né? No caso, como o Rogério acabou de dizer, tem pessoas que se acham imortais, né? E acabam levando esses ativos de uma forma muito irresponsável, às vezes tendo grandes patrimônios, mas pouco líquidos. Aí, quando eles acabam falecendo, eles deixam a família numa situação difícil, com pouca liquidez. Se eles tivessem, por exemplo, uma parte desses recursos alocados, por exemplo, numa previdência, seja ela PGBL ou VGBL, eles teriam uma opção de fazer o saque para os beneficiários de uma forma bem rápida. Em menos de 30 dias, eles recebem um cheque já desse valor e teriam uma liquidez para conseguir fazer o inventário e tudo mais, além da isenção que eles vão ter nesses veículos de não ter incidência também sobre o PGBL e o VGBL, na questão de se sucessória não entraria no inventário e também a isenção do ITCMD, no caso, para São Paulo, não teria, né, esse imposto. Exato. Aliás, nesse tema da parte de investimentos internacionais, além dessa questão do imóvel que eu trouxe, né, você também tem uma dinâmica tributária que você tem no investimento no exterior e que impacta aqui o imposto de renda para aqueles que são domicílio brasileiro, mas investem no exterior, né? Então, se você investe na pessoa física, compra um ativo, cada vez que você troca, esse ativo vence ou você vende para comprar um outro ativo financeiro, você tem que recolher aqui no Brasil 15% sobre o ganho de capital via DARF, tá? Então, você precisa ter um contador bem habilitado para ajudar você nesse trato aí do recolhimento do imposto de renda, mas tem uma questão de eficiência. Então, alguns brasileiros que têm o privilégio de investir no mercado internacional, dependendo da quantia, acaba também constituindo uma companhia lá fora para diferir esse imposto, ou seja, só recolher quando for distribuir para a pessoa física, né? Quando for gastar, ele pode distribuir como dividendos ou fazer redução de capital, e com isso ele melhora também essa dinâmica tributária, tá? E aqui o que eu ia, assim, uma frase que é importante, as questões tributárias abrangem muito mais do que foi exposto aqui, né? O tema é muito complexo, está sempre sofrendo alterações, principalmente em razão de mudanças de políticas fiscais e governo, tá? É o que a gente vê aí, esse processo de reforma fiscal, já era para ter alguma coisa acontecido ano passado, não aconteceu. Existe uma dificuldade política, mas em algum momento isso deve acontecer, né? Reforçando o que todo mundo já disse aqui, de fato, recomendar que se mantenha atualizado, e esse é o objetivo nosso aqui, sempre enfrentando essas questões complexas, procurando um planejador financeiro, né? Aqui nós somos planejadores fiduciários, através da FIDUC, que tem toda uma estrutura jurídica, tem uma academia que orienta a gente, tem uma comunidade muito grande ali para a gente buscar informações e, da melhor forma possível, elaborar um planejamento financeiro, elaborar estratégia para os nossos clientes, né? Tanto nós aqui, como o planejador que convidou você para ouvir participar dessa jornada aqui com a gente, estão muito interessados que você alcance seu objetivo e, principalmente, alcance a sua liberdade financeira, tá? Então, Wander, tem alguma pergunta aí no chat para a gente poder responder? Não, já trouxe aqui esse ponto da complexidade da parte tributária. Até perguntas mais relacionadas a esses temas são mais difíceis, né, Rogério?
Mas não tem no momento não. Mas eu queria deixar essa mensagem também, pensando em tudo isso que foi discutido aqui, a gente conversou de 4, 5 pilares fundamentais aí do dia a dia do planejamento tributário, que são itens, alguns dos itens que a gente vê mais no dia a dia, mas que podem fazer toda a diferença para você que está aí do outro lado. E muitas vezes você não sabe disso. Por isso, ter um profissional ao seu lado vai ser fundamental para você aproveitar oportunidades que às vezes estão aí no seu ponto cego, né? Isso. E o que a gente sempre pede aqui, pessoal, você deixa aí seu comentário no canal, deixa a sua observação ou a sua dúvida. Coloca a sua dúvida aí, a gente pode trazer essa dúvida num próximo encontro desse e também tentar encaminhar aí, através dessa pessoa que te trouxe até esse canal, que te convidou para essa jornada, tá bom? Então, deixar aí para o Wander, o Alexandre, o Ricardo se despedir também. Eu vou deixar aqui meu abraço para vocês e até o próximo encontro. Muito obrigado, pessoal, pela presença de todos, quem está aqui ao vivo, quem vai assistir gravado. Aquele nosso projeto do canal Planejadamente é esse, ajudar você a atingir a sua liberdade financeira com conhecimento do nosso dia a dia, da prática de planejadores financeiros com seus clientes. Sinta-se convidado para o nosso próximo encontro na segunda-feira do mês de fevereiro. Espero que esses assuntos que tratamos hoje sejam de grande utilidade para vocês. Estamos sempre à disposição de todos como planejadores financeiros. Obrigado a todos. E fazendo aquele protocolo, né, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que precisa, né, dessas informações, né, deixe seu comentário, ative o sininho quando se inscrever. E toda segunda-feira a gente está aqui compartilhando com vocês, tá bom? Muito obrigado e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.